Você é uma daquelas pessoas que recita o Pai Nosso sem se dar conta do seu verdadeiro poder? Talvez você já tenha dito 100 vezes, talvez 1000. Talvez você cresceu ouvindo na igreja, repetindo antes de dormir ou recitando antes das refeições. Mas você já parou para se perguntar, por que essa oração? Porque Jesus nos deu exatamente estas palavras. Seria apenas uma simples reza para o dia a dia ou algo muito, mas muito mais profundo? E se eu te dissesse que dentro destas poucas frases, Jesus revelou um plano de batalha, uma conexão divina e a chave definitiva para liberar o poder de Deus na sua vida? E se eu te contasse que esta oração é uma arma, uma declaração, um alinhamento direto com o próprio céu? O Pai Nosso não é apenas um ritual, é uma estratégia. Não é apenas uma recitação, é uma revelação. Jesus não disse simplesmente, aqui está uma oração que vocês podem fazer antes de comer. Ele disse, orem pois, assim. Isso é guerra espiritual. Este é o projeto de como se aproximar de Deus. E uma vez que você entenda a profundidade desta oração, você nunca mais vai orar da mesma forma. Neste vídeo, vamos desmembrar o Pai Nosso como nunca antes. Você vai descobrir por que Jesus ensinou esta oração e o que a maioria das pessoas ignora completamente. O poder oculto por trás de cada frase e como a compreensão dela pode transformar sua relação com Deus. Se você sente que não consegue captar a profundidade desta oração, não se preocupe. Nós vamos analisá-la para você de uma maneira que fará com que cada palavra, cada frase e cada significado sejam vistos com novos olhos. A partir de hoje, suas orações não serão as mesmas. E se você conhece alguém que ora sem se sentir conectado a Deus, envie este vídeo para essa pessoa. E antes de mergulharmos fundo, se esta mensagem já está falando com você, não se esqueça de deixar o seu like. Isso ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Comente aqui embaixo qual parte do Pai Nosso mais toca o seu coração. E, o mais importante, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Você nunca sabe como esta mensagem pode mudar a vida de oração de alguém. Se existe uma palavra no Pai Nosso que muda absolutamente tudo, é a primeira: Pai. Depois de estabelecermos que esta oração é, na verdade, um plano de batalha, uma estratégia, uma conexão com o poder divino, a lição mais crucial que podemos aprender é para quem estamos orando. Jesus poderia ter dito, Nosso Senhor ou Nosso Rei. Poderia ter começado com, ó, Criador Todo-Poderoso do Universo. Mas em vez disso, ele escolheu deliberadamente dizer Pai Nosso. E isso não foi um acidente, foi totalmente intencional. Muitas pessoas têm dificuldade em se relacionar com Deus porque o veem como distante, intocável e impossível de agradar. Talvez você se sinta assim às vezes. Você acredita nele, mas você realmente o conhece? Quando você ora, sente que está tentando chamar a atenção de um governante soberano que talvez esteja ocupado demais para te ouvir. Ou você conversa com ele como um filho fala com seu pai amoroso. Pense nisto. Se você é pai ou mãe, como se sente quando seu filho corre em sua direção, não porque precisa de algo, mas simplesmente porque quer estar com você? Ele sobe no seu colo, te abraça, só quer estar perto. Você o afasta? Diz estou ocupado? Ou seu coração se enche de alegria, porque é exatamente isso que você deseja, a proximidade do seu filho. É isso que Deus deseja de nós. É por isso que Jesus disse, Pai Nosso. Para muitas pessoas, a palavra Pai é um gatilho. Talvez seu pai terreno tenha sido ausente, abusivo ou impossível de agradar. Talvez ele nem estivesse presente. E quando você ouve a palavra Pai, ela não traz consolo, mas dor.
Mas aqui está a verdade. Deus não é assim. Ele não é um humano imperfeito e falho. Ele é o Pai perfeito. Ele é tudo o que seu pai terreno deveria ter sido. O inimigo quer que você acredite que Deus é distante, frio e desinteressado. Essa é a maior das mentiras. Se Satanás conseguir te convencer de que Deus é inalcançável, ele pode te manter longe do poder desta oração. Mas Jesus destruiu essa mentira com 2 simples palavras: Pai Nosso. E então, ele acrescenta algo ainda mais profundo: que estás nos céus. Quando dizemos Pai Nosso que estás nos céus, estamos declarando 2 coisas simultaneamente. Primeiro, que somos seus filhos. Isso é um relacionamento, não apenas uma prática religiosa. E segundo, que o céu é o nosso lar. Não estamos falando com alguma força cósmica distante. Estamos conectados ao Rei dos Céus. E esse é o nosso destino. É isso que diferencia a oração de um simples desejo, de uma manifestação ou da esperança por coisas boas. Quando você ora, você está falando com alguém que te ama, te conhece e já tem um plano para você. E foi exatamente por isso que Jesus nos instruiu a começar nossas orações dessa maneira. Ele estava nos convidando para uma mentalidade diferente. Ao se aproximar de Deus, não venha como um mendigo, venha como um filho, venha como uma filha. Porque quando você se aproxima de Deus como seu pai, isso muda a forma como você ora. Veja Jesus. Ele chamou Deus de Pai mais de 150 vezes nos Evangelhos. Ele não apenas nos ensinou a dizer, ele viveu isso. Em João, capítulo 11, versículos 41 a 42, antes de ressuscitar Lázaro, Jesus começou sua oração dizendo: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves. Isso é confiança. Esse é o relacionamento que Ele quer que você tenha. E quando você entende isso, suas orações nunca mais serão as mesmas. Você não orará como alguém que espera que Deus ouça. Você orará como alguém que sabe que Ele já está ouvindo. Você não vai implorar pela atenção de Deus. Você vai descansar no fato de que já a tem. É aí que o poder começa. Portanto, da próxima vez que você disser Pai Nosso que estás nos céus, não apenas recite as palavras, sinta-as, acredite nelas, entenda o que você está verdadeiramente declarando. Você é filho dele, o céu é o seu lar, e quando você ora, seu Pai está escutando. Se chamar a Deus de Pai Nosso, muda a forma como nos aproximamos dele. O que Jesus diz a seguir muda a forma como o vemos. Santificado seja o teu nome. Quantas vezes você já repetiu essas palavras sem refletir sobre o que elas realmente significam? A palavra santificado não é algo que usamos em conversas cotidianas. Significa sagrado, santo, separado. Mas Jesus não estava apenas nos ensinando a dizer que o nome de Deus é santo. Ele estava nos ensinando a viver como se fosse. Ao longo de toda a Bíblia, nomes são mais do que simples rótulos. Eles representam identidade, autoridade e reputação. É por isso que o nome de Deus é tão importante. Ele é a sua própria essência. Em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta a Deus, qual é o teu nome? Deus responde, eu sou o que sou. Naquele momento, Deus não estava apenas dando um nome para Moisés usá-lo. Ele estava declarando sua natureza eterna e imutável. Quando Jesus nos diz para orar, santificado seja o teu nome, Ele está nos lembrando de que estamos falando com o Deus cujo nome está acima de todo nome. Mas aqui está o ponto que a maioria das pessoas perde. Não se trata apenas de dizer o nome de Deus com respeito. Trata-se de como vivemos. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos fazendo uma declaração. O nome de Deus é santo. Portanto,
devemos tratá-lo como tal. O nome de Deus é sagrado, portanto, nossas vidas devem refletir essa santidade. E é aqui que a coisa fica séria. Se você diz, santificado seja o teu nome, mas vive como se Deus fosse apenas uma opção, não uma prioridade, você está realmente sendo sincero? Se você o chama de Senhor, mas ignora seus mandamentos, você está realmente te honrando seu nome? Se suas palavras estão cheias de louvor no domingo, mas suas ações o negam na segunda-feira, você está realmente santificando seu nome? Jesus não estava nos ensinando apenas uma frase. Ele estava nos chamando para um estilo de vida. Pense no mundo em que vivemos hoje. O nome de Deus é usado em vão todos os dias, em filmes, músicas e conversas banais. As pessoas usam o nome do Todo-Poderoso como se não significasse nada. Mas, nas Escrituras, o nome de Deus é poderoso. No Antigo Testamento, os israelitas tinham tanto respeito pelo nome de Deus, YHWH, que nem sequer o pronunciavam. Quando os escribas transcreviam o nome de Deus, eles paravam, lavavam as mãos e usavam uma pena nova apenas para escrevê-lo, porque era assim que o consideravam sagrado. Mas hoje, as pessoas o dizem sem pensar. Alguns até zombam dele. E aqui fica a pergunta: nós somos diferentes? Vivemos de uma maneira que mostra ao mundo que o nome de Deus é separado. Ou nos misturamos à multidão, tratando-o com leviandade. O nome de Jesus é poderoso. Em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11, está escrito: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o poder do seu nome. Não é comum, é santificado. Quando Jesus expulsava demônios, fazia-o em seu nome. Quando os discípulos curavam os doentes, faziam-no em seu nome. Quando oramos, fazemo-lo em seu nome. Assim, quando dizemos, santificado seja o teu nome, estamos assumindo um compromisso. Um compromisso de honrar seu nome na forma como falamos. Um compromisso de representar seu nome na forma como vivemos. Um compromisso de revelar seu nome a um mundo que esqueceu seu poder. Se você quer mais análises profundas como esta, que tal se inscrever agora e ativar o sininho? Junte-se à nossa comunidade no Biblá, para não perder nada. Se orar, santificado seja o teu nome, é um compromisso de honrar o nome de Deus. Então, o que Jesus diz a seguir é ainda mais radical: venha o teu reino. À primeira vista, parece uma frase simples, um sentimento religioso bonito. Mas, se você realmente entende o que significa, percebe que é um grito de guerra. Quando Jesus nos disse para orar, venha o teu reino, ele estava nos ensinando a clamar por uma mudança total de poder, uma tomada de controle espiritual. Porque a realidade é esta: existem dois reinos em guerra neste exato momento: o reino de Deus e o reino deste mundo. E a pergunta é: qual deles você está construindo? O reino deste mundo é fácil de ver, está por toda parte. Um mundo obcecado por poder, dinheiro, influência e glória pessoal. Um sistema que te diz para fazer o que te faz feliz, não importa o custo. Um reino onde a verdade é o que as pessoas querem que seja. Onde o bom é chamado de mau e o mau é chamado de bom. Mas o reino de Deus é diferente. No reino de Deus, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. No reino de Deus, os humildes são exaltados e os orgulhosos são humilhados. No reino de Deus, o poder não se trata de dominação, mas de serviço. No reino de Deus, o rei morreu por seu povo, em vez de exigir que seu povo morresse por ele. Este é o reino que Jesus nos disse para pedir. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas ignora.
O reino de Deus não é apenas uma realidade futura. É algo que somos chamados a trazer para o mundo agora. Quando Jesus veio, ele não pregou apenas sobre o céu. Ele pregou sobre o reino. Ele disse: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus 4:17. Ele expulsou demônios, curou enfermos e perdoou pecados. Não apenas para fazer milagres, mas para mostrar como é o reino de Deus em ação. E agora, somos chamados a fazer o mesmo. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não quer realmente que o reino de Deus venha. Elas querem que o seu reino venha. Querem que a sua vontade, os seus planos, os seus desejos se cumpram. Querem um reino confortável. Um reino onde Deus abençoe suas vidas, mas não mude seus corações. Querem um reino onde Jesus esteja presente, mas elas continuem sentadas no trono. Mas Jesus não nos ensinou a orar: Senhor, abençoe o meu reino. Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino. Isso significa rendição. Isso significa alinhar-nos com a vontade de Deus, não com a nossa. Significa dizer: Deus, assuma o controle. Estabeleça seu governo na minha vida, na minha casa, na minha cidade, neste mundo. E isso significa guerra, porque o inimigo não quer que o reino de Deus venha. No momento em que você começa a orar esta oração com entendimento, você se torna uma ameaça para as forças das trevas. Você está pedindo que o governo de Deus invada o território inimigo. Você está pedindo que a luz expulse a escuridão. Você está orando por um reino que derrube tudo o que Satanás construiu. Olhe para o mundo hoje. É a prova de que as pessoas estão escolhendo o reino errado. A divisão, o engano, a corrupção, tudo é evidência de um mundo que rejeitou o governo de Deus. Mas Jesus não nos disse para sentar e esperar pelo céu. Ele nos disse para orar para que o reino viesse. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo sobre o que significa construir o reino de Deus hoje. Rendição. É aí que a maioria das pessoas tropeça quando o assunto é oração. É fácil pedir a Deus o que queremos, mas é outra coisa completamente diferente dizer: não se faça a minha vontade, mas a tua. Esta frase, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, é uma das partes mais poderosas, mas também mais desafiadoras do Pai Nosso. Porque nesse momento, não estamos apenas dizendo palavras. Estamos escolhendo confiar no plano de Deus acima do nosso. Estamos reconhecendo que os caminhos dele são mais altos, mesmo quando não os entendemos. Pense nisso. Você já orou por algo com tanto desespero, acreditando com todo o seu coração que era a coisa certa, apenas para Deus dizer não? Talvez você implorou a Deus para salvar um relacionamento, mas ele terminou. Talvez você orou por um emprego e ele foi dado a outra pessoa. Talvez você pediu por cura, mas o sofrimento continuou. É nesses momentos que esta parte do Pai Nosso se torna real, porque render-se não é apenas dizer as palavras, é confiar em Deus quando a resposta dele é diferente do que esperávamos. Jesus mesmo nos deu o exemplo no momento mais intenso de sua vida. No jardim do Getsêmani, o peso da cruz o esmagava. Ele sabia o que estava por vir: a traição, a dor, a humilhação, a separação do Pai. E ele orou: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa oração não foi fácil, não foi fria, foi uma batalha. Mas naquele momento, Jesus nos mostrou o que é a verdadeira rendição. Ele confiava plenamente no Pai, mesmo quando isso o levaria à cruz. E é aqui que devemos nos perguntar: estamos realmente orando para que a vontade de Deus seja feita? Ou estamos apenas esperando que Ele faça as coisas do nosso jeito? É uma pergunta difícil,
porque se render é duro. Significa abrir mão do controle. Significa dizer: Deus, mesmo que isso não saia como eu quero, eu confio em Ti. Significa acreditar que o plano dele é maior do que o que podemos ver no momento. Olhe para as histórias das Escrituras. José foi vendido como escravo, acusado falsamente e preso. Ele poderia ter pensado que Deus o havia abandonado, mas ele não o fez. Ele confiava que a vontade de Deus estava se cumprindo, mesmo através do sofrimento. E no final, ele se tornou o segundo no comando no Egito, salvando inúmeras vidas. Ou pense em Paulo. Ele tinha o sonho de pregar o evangelho livremente, mas, em vez disso, foi espancado, naufragou e foi preso. No entanto, nessas correntes, ele escreveu cartas que moldariam toda a fé cristã. Por quê? Porque ele havia rendido seus planos ao propósito maior de Deus. E agora, vamos trazer isso para o presente. Quantas vezes lutamos contra a vontade de Deus sem nem perceber? Corremos atrás de coisas, forçamos situações, ficamos frustrados quando a vida não vai como queremos. Mas quando realmente oramos, faça-se a tua vontade, estamos entregando a Deus a caneta e dizendo: escreva a história como você a vê melhor. E é aí que se encontra a verdadeira paz. Se você achou este ponto útil, demonstre com um like para que eu saiba. Isso me ajuda a entender que tipo de conteúdo mais ressoa com vocês. Há uma razão pela qual Jesus não disse: dá-nos este mês o nosso pão mensal, ou dá-nos este ano o nosso pão anual. Ele disse: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso não é apenas sobre comida, é sobre dependência, é sobre confiança. É sobre nos libertarmos da ilusão de que podemos nos sustentar sozinhos, sem Deus. E é aqui que muitas pessoas lutam, porque em um mundo que nos diz para planejar, economizar e garantir nosso futuro, Jesus nos diz para confiar em Deus dia após dia. Pense nisso por um momento. Quantas vezes você já ficou acordado à noite, preocupado com dinheiro, com seu trabalho, com como vai sustentar sua família? Aquela ansiedade que se infiltra quando você não sabe o que vem a seguir. É por isso que esta parte da oração é tão poderosa, porque Jesus está nos chamando para mudar nossa mentalidade, para parar de nos obcecar com o que não temos e começar a confiar naquele que sempre proveu. Olhe para os israelitas no deserto. Deus lhes deu maná do céu todos os dias. Mas havia uma condição: eles só podiam recolher o que precisavam para aquele dia. Se tentassem guardar mais, estragava. Por quê? Porque Deus estava lhes ensinando a dependência diária. Ele estava lhes ensinando que sua provisão não vinha de suas próprias mãos, vinha dele. E essa é a mesma lição que Jesus está nos ensinando através desta oração. Mas sejamos honestos, isso é difícil. Tudo em nós anseia por segurança. Queremos saber que estamos cobertos para os próximos 5, 10, 20 anos. Queremos a garantia de que nunca passaremos necessidade. E, no entanto, Jesus nos diz para pedir o pão diário. Não porque Deus não queira que planejemos, mas porque Ele quer que confiemos. E isso vai além do dinheiro. E a força emocional? Quantas vezes tentamos acumular paz suficiente para durar a semana inteira, apenas para descobrir que na quarta-feira já estamos esgotados? Jesus está dizendo: venha a mim a cada dia, peça-me o que você precisa hoje. Eu te darei a força, a sabedoria, a paciência e a provisão que você precisa, um dia de cada vez. Veja como Jesus viveu. Ele não carregava um baú de ouro. Ele não se preocupava de onde viria sua próxima refeição. Ele confiava plenamente no Pai, nos dando o exemplo. E a verdade é esta: quando começamos a viver assim, confiando em Deus diariamente, em vez de acumular recursos para nos sentirmos seguros,
Experimentamos uma liberdade que o mundo não pode oferecer, porque a ansiedade desaparece quando percebemos que estamos nas mãos de um provedor fiel. A pressão para ter sucesso, a obsessão pela riqueza, a preocupação constante com o futuro é exaustivo. Mas Jesus está dizendo: deixe isso de lado. Peça o que você precisa hoje. Confie em mim para cuidar do amanhã. Então, aqui vai o desafio. O que mudaria em sua vida se você realmente acreditasse que Deus proverá para você diariamente? Se você parasse de viver com medo do futuro e começasse a confiar nele no presente? Da próxima vez que orar esta parte do Pai Nosso, não apenas recite as palavras. Deixe que elas quebrem sua dependência do dinheiro, do seu trabalho, da sua própria capacidade de fazer as coisas acontecerem. Porque a verdadeira paz não vem de ter tudo resolvido, mas de saber que seu Pai no céu nunca falha em te dar exatamente o que você precisa. E se você acredita nisso, as preocupações de hoje não têm a menor chance. Se pedir o pão de cada dia nos ensina a depender de Deus, então pedir perdão nos ensina algo igualmente transformador, como ser livres, livres da culpa, livres da amargura, livres das correntes que nos mantêm presos ao passado. Mas aqui está a parte que torna esta oração tão radical. Jesus não nos diz apenas para pedir perdão. Ele nos diz para perdoar os outros da mesma maneira que queremos ser perdoados. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E é aí que a maioria das pessoas trava. Porque é fácil dizer: Deus, perdoe-me. É muito mais difícil dizer: Deus, ajude-me a perdoá-los. Mas Jesus une essas duas coisas de uma forma que não podemos ignorar. Pense nisso. Você já se sentiu distante de Deus sem saber por quê? Talvez você tenha orado, lido a Bíblia, até mesmo frequentado a igreja, mas algo parece desligado. Jesus nos dá a resposta aqui. A falta de perdão nos impede de experimentar a plenitude da misericórdia de Deus. Ela endurece nosso coração, distorce nossas orações e nos mantém presos em um ciclo de dor. Jesus deixou isso claro em Mateus, capítulo 6, versículos 14 a 15, quando disse: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa é uma realidade assustadora. Significa que, se guardamos ressentimento, estamos nos desconectando do perdão de que desesperadamente necessitamos. Lembre-se da parábola do servo impiedoso em Mateus, capítulo 18. Um homem devia uma dívida impagável a um rei, e o rei, em sua misericórdia, perdoou tudo. Mas o que o homem fez? Imediatamente, ele foi e se recusou a perdoar alguém que lhe devia uma quantia ínfima. Quando o rei soube, mandou-o para a prisão, dizendo: Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive compaixão de ti. É exatamente isso que acontece quando nos recusamos a perdoar. A nós foi perdoada uma dívida imensurável, cada pecado, cada falha, cada momento de rebeldia contra Deus. E, no entanto, com que frequência nos apegamos a ofensas menores? Dizemos coisas como: Mas eles me machucaram, não merecem. Eles nem pediram desculpas. Mas nós merecíamos o perdão? Nós chegamos a Deus limpos, pedindo perdão por cada pecado antes que Ele escolhesse enviar Jesus? Romanos, capítulo 5, versículo 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso significa que perdoamos não porque as pessoas merecem, mas porque nós também não merecíamos. E vamos deixar algo claro: perdoar não significa fingir que o que fizeram está certo.
Não significa permitir que pessoas tóxicas voltem para sua vida. Não significa ignorar a dor. Significa liberá-los, entregá-los a Deus e dizer: eu me recuso a deixar que essa amargura crie raízes em mim. Eu me recuso a deixar que as ações deles controlem meu coração. O perdão não apenas os liberta, ele liberta você. Estudos mostram que guardar rancor aumenta o estresse, prejudica o sistema imunológico e leva à depressão. Enquanto isso, aqueles que perdoam experimentam mais paz, melhor saúde e até maior expectativa de vida. Jesus sabia disso muito antes da ciência. É por isso que ele tornou o perdão uma parte central da oração. E aqui vai a pergunta: a quem você precisa perdoar? Talvez seja alguém de anos atrás, um pai, um amigo, um cônjuge. Talvez seja você mesmo, porque Jesus deixou claro: não podemos separar o recebimento do perdão de Deus do ato de perdoar os outros. Se queremos que nossas orações sejam poderosas, se queremos caminhar em verdadeira liberdade, devemos soltar as correntes da amargura. Se o perdão nos liberta das correntes do passado, a próxima parte do Pai Nosso nos prepara para as batalhas que estão por vir. Jesus nos diz para orar: e não nos deixes cair em tentação. Mas você já se perguntou por que pediríamos isso a Deus? Será que Deus nos levaria à tentação? Algumas pessoas têm dificuldade com esta linha, porque soa como se estivéssemos pedindo a Deus para não fazer algo que Ele faria de outra forma. Mas não é isso que Jesus quis dizer. A Bíblia é clara em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, por que Jesus incluiu isso em sua oração? Porque a tentação é uma realidade e ele estava nos ensinando a permanecer espiritualmente alertas. A tentação não é uma possibilidade, é uma garantia. Toda pessoa a enfrenta. Até mesmo Jesus foi tentado por Satanás no deserto, de acordo com Mateus, capítulo 4. Mas, enquanto a tentação em si não é pecado, ceder a ela é. É por isso que Jesus nos ensina a orar por proteção antes mesmo de entrar na batalha. Pense em quantas vezes as pessoas caem em pecado, em vícios, em más decisões, porque não estavam vigilantes. Elas não estavam orando contra a tentação. Estavam apenas esperando ser fortes o suficiente quando ela chegasse. Mas Jesus nos ensina: não espere a tentação chegar para começar a lutar. Peça a Deus para te guiar de tal forma que te afaste dela por completo. E é aqui que entra a guerra espiritual, porque a tentação não é apenas sobre fraqueza humana, é uma estratégia, uma armadilha. O inimigo nos estuda. Ele conhece nossos padrões, nossas fraquezas, nossos pontos cegos. Ele não perde tempo tentando-nos com coisas que não nos importam. Ele nos tenta com aquilo que mais nos custa. É por isso que Jesus nos diz para orar isso todos os dias. Porque quer reconheçamos ou não, há uma batalha pela sua mente, sua pureza, seu foco, sua integridade. E sem proteção espiritual, você está andando em território inimigo, sem armadura. Veja Pedro. Antes de Jesus ser preso, ele o avisou: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 31 a 32. Jesus não disse a Pedro para simplesmente ser forte. Ele o cobriu em oração. E o que Pedro fez? Confiou em sua própria força, ignorou o aviso de Jesus, e quando a tentação veio, ele negou Jesus 3 vezes. Agora, contraste isso com José, em Gênesis 39. Quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo, ele não ficou lá debatendo. Ele não tentou resistir com sua própria força. Ele saiu correndo. Ele se afastou imediatamente da tentação. Esta é a diferença entre os que caem e os que permanecem firmes.
Aqueles que permanecem firmes não oram apenas depois de cair, eles oram antes do perigo. Eles se antecipam ao ataque, pedem a Deus não apenas força para resistir, mas sabedoria para evitar. E 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, nos dá uma promessa poderosa. Fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Isso significa que sempre há uma saída. Não importa o que você enfrente, Deus sempre provê uma via de escape. Mas nós precisamos pegá-la. E se você conhece alguém que precisa saber disso, compartilhe este vídeo. Ajude esta mensagem a chegar a mais pessoas e a fortalecer a fé de quem você ama. Se Jesus nos diz para orar contra a tentação, a próxima parte do Pai Nosso vai ainda mais longe. Mas livra-nos do mal. Não se trata apenas de evitar o pecado, mas de invocar o poder de Deus para nos resgatar dele. Esta não é apenas uma oração de proteção, é uma declaração de guerra. Porque o mal não é uma ideia, não é apenas um conceito abstrato. O mal é real, e quer reconheçamos ou não, estamos em uma batalha todos os dias. Pense nisso. Por que Jesus incluiria isso se não fosse necessário? Por que ele nos ensinaria a orar por livramento se não houvesse forças reais tentando nos afastar de Deus? Efésios, capítulo 6, versículo 12. Deixa isso claro, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Em outras palavras, a verdadeira luta não é o que vemos, é o que não vemos. As batalhas que enfrentamos em nossa mente, em nossas famílias, em nossas lutas, não são apenas problemas físicos. Elas têm raízes espirituais. E, no entanto, quantas vezes tentamos lutar essas batalhas por conta própria? Tentamos superar o vício com força de vontade. Tentamos consertar relacionamentos quebrados com lógica. Tentamos sair da depressão ou da ansiedade com pensamento positivo. Mas Jesus sabia de algo melhor. É por isso que ele nos disse para orar isso diariamente. Porque o livramento não é algo que alcançamos por nossa força. É algo que Deus faz quando o invocamos. Veja Pedro novamente em Lucas, capítulo 22. Jesus o advertiu. Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Observe o que Jesus disse. Ele não disse, Pedro, esforce-se mais. Ele não disse, Pedro, resolva isso sozinho. Ele disse, eu orei por ti. Porque a única maneira de Pedro resistir ao ataque do inimigo era através do poder de Deus. Mesmo assim, Pedro tentou confiar em si mesmo e falhou. Isso é o que acontece quando tentamos enfrentar batalhas espirituais com força humana. Nós falhamos. Agora, compare isso com o povo de Israel em Êxodo capítulo 14. Eles estavam encurralados no Mar Vermelho, com o exército do faraó atrás. Não tinham armas, nem estratégia, nem saída. E Moisés lhes disse, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E o que aconteceu? Deus abriu o mar. Ele os livrou. Isto é o que Jesus está nos ensinando com esta oração. O livramento não é algo que conquistamos, é algo que recebemos. É Deus intervindo quando o invocamos. E isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Você luta com um vício. Você não precisa apenas de mais autocontrole. Você precisa de livramento. Você batalha com medo, ansiedade, depressão? Você não precisa apenas de bons conselhos. Você precisa do resgate divino. Você se sente preso em ciclos de pecado. Você não precisa apenas se esforçar mais. Você precisa do poder de Deus para quebrar essas correntes.
Por isso, o inimigo trabalha tanto para nos manter longe da oração, porque ele sabe que quando clamamos a Deus por livramento, as correntes se quebram, as fortalezas caem, a escuridão foge. O Salmo 50, versículo 15 diz: "E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás." Isso não é apenas uma ideia bonita, é uma promessa. Portanto, a pergunta é: você está tentando lutar sozinho ou está clamando a Deus por livramento? As batalhas que você enfrenta são maiores do que você, mas o Deus a quem você serve é maior do que qualquer ataque do inimigo. E quando você ora, livra-nos do mal, não está apenas dizendo palavras, está invocando o próprio poder do céu para lutar por você. E isso muda tudo. Se pedir livramento a Deus é invocar o seu poder, então esta linha final do Pai Nosso é a declaração suprema desse poder, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta não é apenas uma frase de encerramento, é um grito de guerra, uma proclamação de vitória, um lembrete de que não importa o que aconteça, não importa as batalhas que enfrentemos, Deus reina soberano. Jesus não nos ensinou a terminar esta oração com medo, dúvida ou incerteza. Ele não disse: "Espero que me ajudes" ou "Talvez tenhas o controle." Ele nos ensinou a terminar com confiança. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta é uma declaração de certeza, uma proclamação de que, apesar do que vemos, apesar do que sentimos, o reino de Deus é eterno. E isso é crucial, porque a oração não é apenas sobre pedir, é sobre nos alinharmos. Alinhar nossos corações com a verdade de Deus. Alinhar nossa perspectiva com a realidade dele. E quando terminamos em adoração, quando proclamamos sua autoridade, estamos mudando nosso foco dos nossos problemas para o seu poder. Pense nisto. Quão diferentes seriam suas orações se terminassem assim? Em vez de concluir com "Deus, não sei o que fazer", você terminaria dizendo: "Mas teu é o reino." Ou seja, eu não tenho o controle, mas tu tens. Em vez de "Senhor, sinto-me fraco", você diria: "Mas teu é o poder." Ou seja, eu posso não ter força, mas tu tens. Em vez de "Deus, tenho medo do que vem por aí", você diria: "Mas tua é a glória para sempre." Ou seja, este mundo é temporário, mas o teu reino é eterno. Foi exatamente isso que o rei Josafá fez em 2 Crônicas, capítulo 20. Quando seus inimigos o cercaram, quando a derrota parecia inevitável, o que ele fez? Ele orou, reconhecendo que não tinha poder algum. Mas então, em vez de entrar em pânico, ele terminou em adoração. Todo o exército de Judá louvou a Deus antes mesmo da batalha começar. E o que aconteceu? Deus fez com que seus inimigos se destruíssem entre si, e Judá nem precisou lutar, porque a batalha nunca foi deles, era do Senhor. É isso que Jesus estava nos ensinando. A oração não termina com súplica, termina com uma declaração de que Deus já reina, que seu poder já é maior que nossos problemas, que, não importa o que aconteça, Ele tem a vitória final. Se você realmente acredita que teu é o reino, o poder e a glória, por que vivemos com medo? Por que hesitamos em confiar? Por que deixamos as circunstâncias nos abalarem? Porque se realmente acreditarmos nisso, tudo muda. Você não entra derrotado em uma situação difícil. Você entra sabendo que o reino de Deus é inabalável. Você não recua diante de uma batalha que parece grande demais. Você permanece firme, sabendo que o poder de Deus é maior. Você não perde a esperança quando o mundo tenta te convencer de que as trevas estão vencendo. Você se lembra de que a glória dele é para sempre. Foi por isso que Jesus terminou a oração desta maneira. Não é apenas uma linha de encerramento, é uma declaração. É a palavra final sobre cada circunstância, cada batalha, cada medo.
Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Se o Pai Nosso nos ensinou algo, é que a oração nunca foi concebida como um simples hábito. Foi concebida como uma arma, uma estratégia, uma linha direta com o Pai. Mas, para muitos de nós, a oração se tornou rotina, algo que dizemos porque nos ensinaram, sem perceber o poder que existe por trás dela. A lição mais importante que esta oração nos deixa é esta: orar não é apenas falar, é render-se. Pense nisso. Jesus não deu aos seus discípulos uma oração para repetir mecanicamente. Ele lhes deu um modelo, um projeto para orar de uma maneira que muda a atmosfera, alinha o coração com a vontade de Deus e os prepara para a batalha espiritual. Esta oração foi projetada para nos transformar, não para ser recitada por obrigação. Então, a verdadeira pergunta é: você está apenas repetindo palavras ou está realmente orando? Porque há uma grande diferença. Quando dizemos Pai Nosso que estás nos céus, realmente reconhecemos que estamos falando com o Criador do Universo e que mesmo assim Ele nos chama de filhos. Quando dizemos santificado seja o teu nome, estamos sendo sinceros. Honramos seu nome na forma como falamos, pensamos e vivemos. Quando oramos, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Desejamos realmente a vontade dele ou secretamente esperamos que ele abençoe os nossos planos? E que tal quando dizemos, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia? Confiamos realmente em Deus para o hoje? Ou estamos tão consumidos pelo medo do amanhã que não vemos sua provisão no presente? E quando dizemos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, realmente queremos isso? Porque, se formos honestos, alguns de nós ainda guardam rancor, ainda se apegam a ofensas, ainda se recusam a dar a mesma misericórdia que imploramos a Deus que nos dê. Estas não são apenas palavras. Isto é um grito de guerra, uma declaração de dependência de Deus, uma rendição à sua vontade, um compromisso de viver diferente. Então, torne isso pessoal. Qual parte do Pai Nosso você orará de maneira diferente depois de hoje? Talvez para você seja render sua vontade a Deus, em vez de tentar controlar tudo. Talvez seja aprender a confiar nele para sua provisão diária, em vez de viver com medo do futuro. Talvez seja o chamado para finalmente perdoar, deixar ir essa amargura que tem envenenado sua alma por tanto tempo. Ou talvez, apenas talvez, a maior mudança na sua vida de oração virá quando você parar de tratar esta oração como um ritual e começar a orá-la com expectativa, com entendimento, com fé. Porque uma vez que você realmente entenda a profundidade desta oração, você nunca mais orará da mesma maneira.